Perfeito. A gravação iniciou. Agora foi, então, maravilha, gente. Então, após passar sobre essa questão da organização e o programa do curso, a gente entra de fato na nossa aula de hoje, que seria. Acho que alguém escreveu aqui, mas alguém teria o e-mail da Marina? Ah, infelizmente eu não tenho, gente. Se alguém puder ajudar aqui a Paula, tá bom? Mas, bem, voltando aqui, a gente inicia aqui a nossa aula de hoje, quer falar um pouco, então, sobre a trajetória e a vida do Francisco de Goya, trazendo alguns pontos biográficos. A gente optou por trazer essa primeira aula com a ideia justamente de apresentar para vocês alguns aspectos sobre o artista, a gente não sabe qual é a formação de vocês, qual o interesse, então pensamos em partir desse primeiro plano, apresentando alguns dos aspectos biográficos para que a gente possa avançar na sequência e nas próximas aulas. Inclusive aqui chama atenção já para essas imagens que estão compondo aqui o lado esquerdo desse slide, para a gente pensar então nesse conjunto de vários retratos, autorretratos, desenhos, gravuras, que representam esse Goya em vários momentos aí ao longo da sua vida. Então aqui representando dentro do seu ofício enquanto pintor da corte, aqui essa gravura que abre a série dos caprichos, esse outro retrato que é feito em um momento posterior da vida dele, aí, quando ele acaba de se recuperar de uma doença, e a gente estava conversando no comecinho do curso, que mostra justamente esse momento de fragilidade do artista. Aqui a gente tem uma representação que foi feita por outro pintor, o Vicente Lopes Portenha, que mostra um Goya mais velho, aqui na faixa dos 80 anos, diferente desse primeiro autorretrato da vida. E aqui mostra para a gente, acho que um primeiro momento em que os retratos, pensando aqui em como fontes históricas, não são fontes neutras, e justamente trazem representações, trazem uma ideia de que forma essa pessoa quer se autorrepresentar, ou de que forma outra pessoa acabou representando o Goya em determinado momento, e quais narrativas esses retratos apresentam. Entrando um pouco nessa ideia, né, da narrativa e dessas escolhas que são feitas, a ideia é que a gente discuta, então, nesse primeiro momento, sobre o gênero biográfico em si, que também é uma forma de você realizar uma escolha narrativa. E aqui eu trouxe esse textinho, né, um capítulo do Pierre Bourdieu, que está presente nesse livro Usos e Abusos da História Oral. Antes da gente continuar, desculpa, viu? Que até você estava falando da questão da formação, né, e tal, do pessoal. Depois, até se vocês quiserem ir deixando nos comentários, ou depois falar no final sobre a formação de vocês, historiadores, filósofos e tal, né? Podia ser legal para a gente, cada um, ter para mostrar o interesse, né? E para a gente ver também como cada área vai tratar o Goya, né? Como a gente vai ter essa visão do artista, a que cada área interessa, como vocês veem aqui, né? Para nós três, cada um a gente tem para as nossas ciências uma diferença, né? Um sentido, uma forma de interpretá-lo, né? E como é que ele chega para a gente também. Então, se vocês quiserem dividir isso com a gente também, ia ser bem legal. Não, acho ótimo. Então, pessoal, coloque aí no chat, a gente pode depois abrir na parte do diálogo, acho super bacana. E se tiverem questões, colocações, podem já deixar escrito nesse primeiro momento e depois a gente retoma para responder em um primeiro, depois que a gente passar essa primeira parte da apresentação. Mas voltando aqui que a gente estava discutindo então sobre essas escolhas, essas diferentes formas de narrar e diferentes formas de construir a imagem de um outro ou a sua própria imagem, aqui nesse texto, A Ilusão Biográfica, o Pierre Bourdieu vai trazer algumas questões interessantes para a gente pensar sobre o gênero da biografia em si. Então, quando a gente pensa na biografia, é o exercício de escrever e narrar determinada vida. E ela se baseia em uma tentativa de dar um sentido para essa experiência, para essa trajetória e para essa vida que muitas vezes a gente sabe que é cheia de imprevistos e momentos que não tem uma grande coerência entre si. Então, Bourdieu vai dizer que cabe ao estudioso, o pesquisador, que ao se dispor a escrever esse relato, ele vai dar muitas vezes uma coerência para essa história que muitas vezes não aparece no primeiro momento. Inclusive, ele vai trazer alguns pontos de que, em certos relatos biográficos, inclusive em sua grande maioria, a gente percebe que há um deslocamento linear e unidirecional. Então, ela começa, a biografia tem esse começo, essa estreia na vida da pessoa, e vai passando por várias etapas até chegar em um fim que tem quase um duplo sentido, um sentido de término e de finalidade,
Como, por exemplo, todos os eventos que aconteceram nesse meio do caminho justificam uma bela carreira de determinado artista, determinada pessoa que ascende em determinada área em certos momentos. E com isso acaba se criando um relato biográfico, muitas vezes marcado pela ideia do progresso. Para o Bourdieu, essa ideia acaba não funcionando muito bem. Ele até usa uma seguinte ideia de que você escrever a biografia dessa forma é como você explicar o trajeto do metrô para alguém sem levar em conta toda a rede de estruturas e relações e as diferentes estações que vão passando nesse meio do caminho. Acho que o que resume bastante essa ideia que eu comentei dele é esse trechinho, né? Então, que diz: o sujeito e o objeto da biografia, o investigador e o investigado, têm, de certa forma, o mesmo interesse em aceitar o postulado do sentido da existência narrada, e implicitamente de qualquer existência. Sem dúvida, cabe supor que o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos em parte, na preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma, uma consistência e uma consciência e uma constância, estabelecendo relações inteligíveis como a do efeito, a causa eficiente ou final entre os estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvolvimento necessário. Então, para o Bourdieu, faz sentido que, ao escrever o relato biográfico, muitas vezes, a gente se preocupe em colocar que esses acontecimentos, eles se definem em colocações e deslocamentos dentro de determinado espaço. Então, ele vai dizer aqui nesse trecho, né, os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em jogo no campo considerado. Isso é, ele diz para a gente considerar, então, esses vários momentos, mas também articular com as tensões que esse próprio campo e esse próprio espaço se organiza, tendo em vista quais são os valores, os capitais e as estratégias que estão em jogo também dentro desse circuito. Diga. Não, é só para completar, eu não sei se você colocou, Larissa, aquele trecho muito bom da que é basicamente o que ela começa, né? A Tomlinson começa o livro, né? Que é uma história o seguinte, que eu acho que ilustra muito bem, porque assim, tanto o artista constrói a sua biografia e futuramente os biografados também, os que vão biografá-lo também constroem, né? E uma das coisas que se é contada sobre o Goya, que a gente vai falar muito da Tomlinson, tá, pessoal? Então, vocês já vão se acostumando com esse nome, James A. Tomlinson, né? E uma coisa que ela comenta é que diz que tinha, quando ele era criança, ele estava desenhando num curral, alguma coisa assim, um porco, e aí passou um monge. E aí esse monge pegou e virou e falou assim: meu Deus do céu, que desenho incrível, esse moleque ele precisa estudar na academia e tal, não sei o quê. E aí diz que a partir disso, né? E como se o gênio dele já tivesse ali junto com ele naquele momento, né? E assim, uma coisa que é muito interessante a gente questionar é como esse relato é muito parecido com o do Timabue e do Giotto nas vidas dos artistas do Vasari, né? Porque é a mesma coisa, né? Diz que o Giotto era criança, estava desenhando na areia ou algo do tipo, assim, e o Timabue passou por perto e olhou assim, virou e falou: meu Deus, esse moleque é incrível, eu preciso levar ele para o meu ateliê para treinar ele, né? E é muito engraçado porque a gente vai ver muito isso, que existem modelos para construção biográfica e narrativa, né? Esses modelos são seguidos, seja direto ou indiretamente, né? E existe uma coisa, acho que tanto na história da arte, principalmente, né, que é essa visão do gênio, né? Essa visão de que ou a pessoa nasce com esse talento, ela existe desde pequena, essa visão, né? E como a gente vai ver, principalmente hoje aqui, não é bem isso, né, Larissa? A coisa para o Goya vai demorar muito, muito para ele começar a engatar nessa situação. Então, o que o Pierre Bourdieu está falando aqui é essencial, tipo, às vezes até mesmo para quem, por exemplo, vai comprar
Uma biografia, para ler de qualquer personagem que seja, tem que ficar muito atento a isso, seja uma autobiografia ou seja uma biografia. Existem modelos que essas pessoas seguem, que esses escritores seguem, e que os próprios artistas, porque, por exemplo, Lari, você pode voltar Esse? aqui, né? Por exemplo, se a gente for ver cada um desses autorretratos do Goya, cada um é uma construção diferente de si mesmo para um momento diferente, sabe? Então, se a gente pega, por exemplo, esse terceiro da direita aqui, é um que está no Museu do Prado, né? E esse daqui é um autorretrato que ele faz após a doença dele, né? Mas também após a Revolução Francesa. Tanto que se a gente for dar uma olhada, que aqui não dá para dar um zoom, mas se você for dar uma olhada na gravata dele, você vai ver que tem as cores, vários fiozinhos azuis, vermelhos e brancos, né? Que são as cores da Revolução Francesa. Então, assim, existem declarações a serem feitas também, né? E aí, quando você pega, por exemplo, o retrato de baixo, né? Que é ele mais velhinho do Lopes Portanha, né? Completamente diferente. Primeiro, que é um artista consagrado, mas muito envelhecido, muito taciturno, e nada com nada a ver. Fica tranquilo, Gustavo, é nóis, fica tranquilo. E assim, não existe qualquer relação nesse retrato com a Revolução Francesa, com os ideais iluministas, por um exemplo. Né? Então, vejam, na própria pintura existe uma brincadeira biográfica e autobiográfica que a gente precisa ficar muito atentos. Né? Desculpa, viu, Fia? Eu falei Não, de pode continuar. Para variar, gente, ó, vocês vão perceber isso. Eu falo demais, então se vocês estiverem cansados de mim, vocês irem e falam, Francisco, para, tentando, já deu, já. Para de falar um pouco. não, foi ótimo, retomou os retratos, e essa questão que você traz do Goya, essa questão do gênio, descoberto quando pequeno, é algo que aparece muito nessa biografia que é feita pelo Laurent Manteron, essa biografia por esse francês. E aqui a ideia, então, é retomando essa ideia que o Chico apresentou e retomou para a gente sobre o gênero biográfico, é apresentar as primeiras biografias que foram feitas do Goya, não todas, mas algumas delas, para a gente começar a pensar também de que forma ele foi construído aí por diferentes autores. Eu trouxe essa primeira, que é a biografia mais antiga do Goya, que foi escrita pelo seu filho, o Javier, e que foi incluída em uma publicação da Real Academia de Belas Artes de São Fernando. E é um texto bem curtinho, que fala alguns aspectos muito pontuais sobre o Goya, dá até para ler aqui para vocês, mas é Dom Francisco de Goya e Lucientes, pintor, nasceu e foi adentor do Reino de Aragão em 31 de março de 1746, estudou desenho desde os 13 anos na Academia de Saragoça, sendo nomeado membro desta academia em 7 de maio de 1780, diretor atual em 13 de setembro de 1795 e diretor honorário em 17 de abril de 1797. Sua Majestade o nomeou pintor da Câmara em 25 de abril de 1789 e seu primeiro pintor em 31 de outubro de 1799. Faleceu em Bordeaux com 84 anos de idade em 16 de abril de 1828. Como a gente pode ver, é uma biografia curtinha, um relato, mas que traz para a gente justamente os principais eventos da vida do Goya, os principais pontos que estão ligados com a Academia de Belas Artes e também com o seu papel enquanto pintora do rei. É interessante pensar que nesse textinho ela traz esses aspectos gerais da biografia, essas datas, esses eventos, mas não menciona a obra gráfica do Goya, não faz referência às suas várias tentativas de ingresso para a Academia de São Fernando, não fala do tempo que ele teve na Itália, justamente pensando também nesse formato que foi solicitado de uma biografia menor, ressaltando os principais pontos do artista, entregue para fazer parte desse dicionário que ia ser da Real Academia de Belas Artes de São Fernando, mas que traz então alguma ideia desse Goya vinculado à academia e à corte e às suas principais produções e feitos. A gente tem uma outra biografia que é um pouquinho mais longa, que é essa segunda aqui, do Valentim Cardereira. Ele tinha um grande acesso à coleção de gravuras e desenhos do Goya, era um profundo conhecedor da sua obra artística, justamente porque ele tinha muito contato com o filho e com o neto do Goya, o Javier e o Mariano. E ele escreve esse textinho que depois é publicado então na revista El Artista, que é uma revista emblemática do movimento romântico na Espanha, e é uma biografia que traz junto também uma imagem litografada do Goya,
que é uma litografia daquele retrato que a gente apresentou no comecinho, que foi feito pelo Lopes Portanha, que é aquele retrato do Goya mais velho. E nessa biografia, então, ele traz essa ideia do Goya, dá muito valor para a série Os Caprichos, menciona também que ele fez vários quadros vinculados à aristocracia. E ele é uma biografia curtinha, de mais ou menos 5 páginas, e ele coloca, inclusive, que esse é apenas um pequeno momento, até que uma pequena biografia, até que, de fato, uma alma piedosa resolva escrever uma grande e elegante biografia do Goya e se propõe, então, a narrar a vida desse artista tão original que viveu aí na segunda metade do século XVIII. E aí a gente chega nessa biografia que eu comecei comentando e que o Chico trouxe alguns aspectos dela, do Laurent Manteron, que ele foi um oficial do governo local lá de Bordeaux, então ele teve muito acesso a algumas anedotas feitas do Goya, justamente porque o Goya vive esses últimos anos da sua vida nessa cidade francesa, é lá que ele morre, inclusive, e a partir dessas anedotas que o Laurent tem acesso, que ele vai então compor essa primeira biografia assim do Goya um pouco mais extensa. E ele é uma biografia que inclusive tem várias anedotas, alguns fatos não muito confiáveis. E ele começa apresentando essa história, então, de que teria encontrado o Goya fazendo desenho, e o monge faz esse convite para que ele vá frequentar a academia. Inclusive, é uma história que é apresentada em diálogo ao longo do texto, então ele cria todo um diálogo, assim, sobre a cena do Goya dizendo: não, eu não tenho nenhum mestre, nenhuma referência, mas eu vou com você aprender desde que meu pai permita. Então, é essa construção que se faz da imagem do Goya, e uma construção, muitas vezes, imprecisa, que passa essa primeira biografia. Ela é publicada na França em 1858, mas ela só é traduzida para a Espanha em 1890. E depois que ela é traduzida, o Valentim Cardereira faz até um outro textinho para complementar. E a gente também tem essa outra biografia, que também é bem curtinha, do Pedro Madarasso, onde ele traz algumas questões das principais obras do Goya e da importância de que esse gênio seja trazido à tona, que ele seja redescoberto. Inclusive, ele começa a biografia dizendo que o gênio de uma nação não se apaga como um lampião, pode permanecer anos e até séculos amortecidos, mas sempre, de tempos em tempos, manifesta-se quando apresenta a ocasião propícia, além de trazer na biografia várias qualidades para enaltecer a figura do Goya. E aí depois a gente passa para essa outra biografia do Charles Iriart, outro francês, que foi um crítico de arte, e ele dedica esse livro inteiramente dedicado ao Goya, publicado em 1867, e ele traz uma visão um tanto mais romântica a respeito do Goya. Ainda que seja uma biografia muito mais extensa, traga junto a ela várias imagens, gravuras, retratos, né, junto à biografia, então ela tem uma catalogação de um material maior, presente, mas ela traz uma visão um pouco mais romantizada do Goya. Por exemplo, na sua opinião, e aqui do Charles Iriart, ele vai definir o Goya dizendo que dentro desse mestre aragonês existiam 3 pessoas: o pintor monumental, aquele responsável pelos afrescos e pelos temas históricos, o retratista e o gravurista. Inclusive, em vários momentos, ele vai criando essa ideia e trazendo esse Goya como um grande filósofo, esse Goya que fez filósofo do movimento ilustrado, parte da Revolução Francesa, satírico, crítico, traz muito à tona os caprichos, e é essa construção que ele faz da figura do Goya para a gente. E aí a gente chega nessa biografia aqui, por fim, para comentar, de 1868, que foi escrita pelo Francisco Zapateri Gomes. E ela conta com uma fonte diferente das outras duas, que são as cartas que o Goya trocou durante toda a vida com um amigo dele, o Martim Zapater, já que o Francisco Zapateri Gomes ele era sobrinho do Martim Zapater, então ele teve acesso a essas cartas, e ele vai escrever essa biografia. E ele já deixa aqui bem claro no começo que a ideia dele é justamente escrever esse texto tentando desmistificar e desconstruir algumas das ideias que já haviam sido colocadas sobre esse Goya filósofo, essas imprecisões que aparecem nessas duas primeiras biografias francesas. Então, diferente das duas, ele contava então com essa fonte, que é justamente as cartas que o Goya trocou com o Martim Zapata, e ele vai então escrever essa biografia sobre o Goya, trazendo um Goya não tão próximo dos ideais ilustrados, um Goya mais próximo da família, um tanto mais conservador. Então, um Goya entre essas duas faces, um Goya também ligado ao movimento da ilustração, mas também esse artista espanhol, católico, ele prioriza muito destacar nas cartas como o Goya era católico, que aparecia o sinal das cruz nas cartas que ele trocava com o Zapater. Então já cria essa outra imagem do artista aqui pra gente. Acho que todas essas biografias. Ah, diga.
Não, é só para mostrar para vocês, a edição é essa daqui. Cartas a Martin Zapater, né, pela editora Istmo, né? Eu acho que é o único que tem disponível, né? Mas ela é muito completa porque ela tem muita nota de rodapé, porque muitas vezes é difícil entender algumas escritas porque é um espanhol um pouco mais arcaico, né? Então às vezes você não entende muito bem, às vezes tem muito gist que eram deles, né? Porque é uma correspondência que ela é, como é que fala? Muito íntima, né? E assim, o Zapata e Gomes, ele fala dessa questão católica e tal, e realmente tem, mas existem alguns desenhos, depois eu vou ver se eu separo para amanhã, né? Mas tem alguns desenhos bem, vamos dizer assim, também bem chocantes, entendendo? Que o Goya fazia para os Zapater, sabe? Então, inclusive, tem uma cena bem, como é que eu vou dizer assim, bem profunda, tá entendendo? Que ele pinta e tal. Então, assim, existem os dois, sabe? O Francisco Zapata e Gomes, ele escolhe muito bem o que ele vai mostrar dessas cartas, né? Eu sei que quem tiver interesse em consultar algum dia essas cartas, essa edição, eu sei que ela tem no Instituto de Artes, a biblioteca do Instituto de Artes da Unicamp. Agora eu não sei na USP, mas provavelmente deve ter, tá entendendo? Se tem. Não tem? Eita, nós. Precisa falar aí para o professor, tá entendendo? Precisa encomendar. Mas, de qualquer forma, tem no Instituto de Artes da Unicamp. Então, se algum dia alguém estiver por lá e tal, quiser consultar, vale a pena. Eu acho que não tem na biblioteca aqui da USP, mas a gente pode até confirmar depois, mas também as cartas elas estão disponíveis no site do Museu do Prado. Dá para acessar elas, elas têm a transcrição também, o que ajuda em certos momentos conseguir entender a letra do Goya, né? Com certeza. Eu não sabia que elas estavam com transcrição, eu achava que era só as originais. Ai, que ótimo, já quebra o galho pra caramba. Quando você entra embaixo, você consegue acessar a transcrição e elas são transcritas, ajuda demais. Mas é isso, de fato, o Zapata e Gomes também vai construir o seu próprio Goya e vai selecionar muito bem as cartas que ele quer representar e que ele quer trazer à tona para discussão. Mas acho que todas essas biografias, elas mostram pra gente, acho que a Tomlinson e tanto o filósofo o José Ortega y Gasset resumem bem a ideia de que é muitas vezes essas diversas construções que foram feitas do Goya, especialmente nas primeiras biografias. Então, a Thomson pontua, né, que o que fica claro é que ao longo dos 2 últimos séculos, os escritores que apresentaram sua vida e obra transformaram Goya em muitos personagens, de um revolucionário em uma terra obscura e supersticiosa, a um homem de família católica e patriota espanhol, e um amigo íntimo dos escritores iluministas ou ilustrados de seu tempo. A persistência de alguma dessas caracterizações pode ser atribuída ao fato de que elas tomam um artista extremamente multifacetado e complexo, acessível aos milhares, que o descobrem em museus, exposições, em livros, no cinema e na internet. E depois, a gente tem aqui o texto do Ortega y Gasset, que diz que as biografias do Goya são, e até por isso, quando a gente adentra nas primeiras biografias, salvo algumas exceções, um exemplo de mitologia contemporânea e, ao mesmo tempo, uma prova de que a gente pode engendrar muitos mitos, né, dentro dessas biografias, e que essa forma de pensamento ela marca muitas produções e muitas vezes até os próprios personagens presentes na obra do Goya são confundidos dentro da própria vida do artista. Então, aqui acho que a ideia foi a gente passar para as primeiras biografias, ver de que diferentes formas de ser artista é apresentado, e também alguns cuidados que a gente pode tomar quando a gente for ler biografias do Goya, que seja, ou de outras pessoas, que fazem parte aí do gênero biográfico, e alguns cuidados e cautelas que a gente pode tomar. Aí, então, passando esse primeiro momento de discussão, a gente trouxe aqui algumas biografias em português do Goya, né, a do Robert Hughes, a do Todorov, e a escrita pela Fay Royer, gravadora também. E a última que eu deixei aqui é que a gente vai se aprofundar mesmo, que é a da James Thompson, que foi professora na Columbia University, diretora de artes da Academia Nacional de Ciências em Washington. E ela dedicou grande parte dos seus estudos a compreender a vida do Goya, ela tem vários livros publicados. Esse acredito que seja o mais recente, que é essa biografia em inglês de 2020, publicada, e que depois foi traduzida para o espanhol em 2022.
E aqui a gente já entra para discutir então um pouco sobre a vida do Goya. A gente selecionou esses principais aspectos para tentar entender um pouco mais sobre esse artista. Então, o Goya ele nasce no povoado de Fuedentodos, em Saragoça, em 30 de março de 1746. E a Thomson, logo no comecinho do texto dela, descreve para a gente muito bem como se caracterizava essa sociedade. Então, ela diz que a juventude do Goya transcorreu em meio a uma sociedade de muitos artistas em Saragoça, e que em meados do século XVIII era uma cidade espanhola de porte médio, com cerca de 35 mil habitantes. Sua vida cotidiana girava em torno do ofício do seu pai e do seu irmão mais velho, que eles eram douradores. Então, ele se acostumou com os aprendizes que iam e vinham e trabalhavam junto com o pai e com o irmão. Ela até coloca em algum momento que a gente pode pensar que o início da trajetória do Goya na carreira artística esteja ligada ao ofício do pai, então, no primeiro momento, né, esse interesse. E o segundo filho do Goya, quando o pai dele tinha 13 anos, é quando ele começa os seus estudos com o principal pintor da região de Saragoça, que é o José Luzán Martinez, e que o próprio Goya lembrava de ter estudado com ele por 4 anos e ter aprendido os princípios do desenho e sendo obrigado a copiar as melhores gravuras que o mestre produzia. E aqui já chama atenção também para a gente essa questão do ofício do artista, que passa pelo desenho, pela cópia, esse processo inicial, para depois aí aprofundando e entrando na pintura dos vários gêneros históricos, com destaque para a pintura histórica. Depois esse... Diga. E só um comentário, né, para fazer antes, eu acho que é interessante a gente colocar, por muito tempo, o Goya vai se focar em obras religiosas, principalmente antes de entrar na corte. E eu acho que é exatamente isso, tem muito a ver, talvez, com o ofício do pai dele, porque um dourador normalmente ia trabalhar na igreja, né, fazendo adoração de imagens, né, essas coisas. Então, provavelmente pelo menos até os anos 70, né, 1770, esse provavelmente era o principal ganha-pão do Goya, que era trabalhar com pinturas para a igreja, com tudo isso, tanto que a gente vai ver que algumas das principais obras dele no período vão ser afrescos. Né? A gente vai falar um pouco depois do Pilar, a Santo Antônio della Florida e tal, mas até ele chegar na corte vai um caminho longo, né? E também com gravuras. Não, exatamente, porque depois que ele termina, né, essas aulas, termina não, mas passa um tempo com o Zan, ele vai para Madrid, justamente buscar uma certa ascensão dentro desse circuito artístico, e ele vai então prestar um primeiro concurso na Academia de São Fernando em 1764 para obter a pensão de pintura, mas ele acaba não conseguindo. Quem ganha essa pensão é o outro artista, o Gregório Ferro, e ele vai tentar depois de novo em um segundo concurso, 2 anos depois, que é o concurso dos prêmios da classe de pintura. E ele acaba também não conseguindo nenhum voto e, enfim, acaba falhando na entrada da academia nesse primeiro momento, após essas tentativas. Já que ele não obtém muito sucesso, ele acaba fazendo uma viagem para a Itália, a partir de 1769, e lá ele permanece até 1771. Aqui nesse slide a gente tem, por exemplo, alguns dos registros do caderno italiano, que fala sobre algumas cidades que o Goya visitou, traz alguns desenhos dessas máscaras que ele representa. E esse caderno é interessante colocar que ele foi descoberto posteriormente, ele ingressa no Museu do Prado em 1993, o que marca também uma quantidade de estudos sobre a obra do Goya, que vão levar em consideração esse caderno, os lugares que ele passou, os primeiros registros que ele vai fazer. E aqui a gente tem, então, desse lado, né, as cidades que ele possivelmente teria passado na Itália, e aqui desse outro, algumas máscaras que ele teria possivelmente observado de algum carnaval, que são máscaras desses personagens da comédia dell'arte que ele poderia ter visto, né, em Roma, aí a partir de 1770. Podem? Fala isso, velho. Uma coisa que eu queria aproveitar para falar dessa parte é o que eu falei de como que a Itália ainda era a força cultural assim da Europa, porque é interessante como a pintura tem um grande esforço assim que demora para ser reconhecido, né? Então, os primeiros têm esse trabalho de artista que não se difere muito de um digamos, de um artesão comum, né? Pintar paredes, pintar um quadro, não se distinguia, demora para a pintura alçar o grau de arte, né? E aí você tem todo um trabalho teórico para legitimar isso. E isso vem muito
desde o Renascimento, com tratados, com técnicas, né? Você tem que organizar isso num sistema para legitimar a pintura enquanto uma arte superior, enfim. E aí os italianos mantêm isso. E não por acaso, né, isso vai virar o grande referencial para pintura, para as artes durante muito tempo. Na época do Goya não era diferente. E aí uma coisa que eu acho que é interessante é que acho que é falar do Mengs, né, o Anton Mengs, porque era um alemão, e aí os alemães, eles instituem a disciplina que hoje a gente chama de estética, vão pensar a ideia de história, história da arte, para quem é da filosofia tem o Winckelmann, né, que o Mengs gostava muito, então tem esses ideais neoclássicos em jogo aí, e o Mengs aí eu não sei as nomenclaturas certas, mas ele é o cara que define o que vai ser produzido culturalmente na Espanha, na época, né? Ele vira o diretor da Academia de San Fernando, O não é isso? Mendes, ele é uma figura complicada, né? Porque ele é um cara que vem, acho que da Saxônia, alguma coisa assim, mas ele tem antecedentes dinamarqueses e tal. Só que aí ele vai para a Itália e todo mundo fala que ele é exemplo de pintura italiana do século XVIII, né? E depois ele vai para a Espanha se estabelece, né? E como você falou, como ele é muito próximo do Winckelmann, ele é um cara que vai espalhar o ideal neoclássico dentro da Espanha. Então, assim, o período do Carlos III, o período que ele é diretor da Academia de Belas Artes de San Fernando, é o período que o neoclássico ele vai reinar muito forte na Espanha, né? Então é interessante isso, porque mostra que é um gosto produzido, né? Então o Goya teve que ralar muito porque era isso. Acho que ele teve que se adequar, né, de alguma maneira ao que era esperado. E isso eu acho que vai guiar muito da produção dele, né? Essa trabalho de encomendas, né? Então isso é interessante porque depois a gente começa a ver essa tensão nas produções do Goya, né? Aquilo que era produzido por encomenda, aquilo que parecia ser mais pessoal, esse distanciamento dele que vai ter com o neoclássico, a recuperação de artistas espanhóis ou outros também que não eram o referencial esperado, né? Então, um Bruegel, um Bosch, o próprio Velázquez. O Velázquez ainda é mais canônico, né? Mas todo um pessoal que vai trabalhar outros referenciais que não diretamente os italianos que o Goya se apropria, mas que nesse período ele ainda tem que aprender a produzir conforme um gosto, né? Isso é interessante. Inclusive, primeiro reconhecimento que ele vai adquirir é o prêmio, segundo lugar, se eu não me engano, na Academia de Parma, na Itália, quando ele faz uma pintura que é sobre o tema do Aníbal cruzando os Alpes. Então, é nesse primeiro momento que ele consegue um certo destaque e se inserir, mas quando ele volta, né, para Espanha, a gente vê uma certa dificuldade dele em ascensão em primeiro momento. Então, logo que ele volta também, ele se casa com a Josefa Baeu, que era irmã do Francisco Baeu, um grande artista dentro do estilo neoclássico e acadêmico, e que vai abrir aí alguns caminhos para o Goya em certos momentos, mas em outros eles vão ter alguns problemas. Mas a gente vê então nesse primeiro momento, mesmo voltando para a Espanha, tendo vencido aí em segundo lugar o concurso de Parma, o Goya ainda não tinha despontado dentro desse circuito artístico, e sem patronos ou sem encomendas, ele vai para Saragoça até que aparece esse concurso para os afrescos que ele faz da Igreja ao Pilar. Vocês querem comentar um pouquinho sobre o afresco? Eu acho que só passando por cima, eu acho interessante porque ainda é uma coisa que é pouco pensada, né, sobre o Goya. Eu acho que é uma coisa que ainda falta, pelo menos aqui, né, no Brasil, que é essa pintura religiosa dele, a pintura dos afrescos, né? Porque como a gente vai ver, pessoal, às vezes a gente fala de pintura e tal, mas o Goya ele conseguiu fazer muita coisa, muitos gêneros e por muitos meios. Então muita gente não sabe que ele fazia frescos.
O pessoal não sabe que o tipo de gravura dele foi muito inaugural, o método, né, e tal. A própria pintura dele, ele faz muitos gêneros, amanhã a gente vai ver muito disso, que ele vai desde bodegônias, coisas assim, super natureza morta, até o retrato de corte mais excepcional. Ele passa por várias coisas, é muito difícil definir o Goya, por causa de estilo, vamos dizer assim, né, de um esquema mais winkelmanniano, porque você não consegue definir especificamente assim, não, o Goya era romântico, não, o Goya era neoclássico, não, o Goya era rococó. Muito difícil, ele é um artista mais difícil para colocar essa metodologia, né? E a gente vê muito isso, porque aqui é uma pintura que basicamente remete ao que o Silvério estava falando, que é a Itália, tá entendendo? Se você é um artista italiano religioso, em algum momento você vai fazer afresco para a igreja, né? Então isso é muito interessante, né? E essa não é a única, né? Nós vamos ter mais uma, que é essa mais importante ainda, que é San Antônio della Florida, né? San Antônio della Florida é tido como uma das obras-primas dele, assim, né? E eu acredito que tenha mais uma, não lembro se é na igreja de Zaragoza ou se é em El Pilar, mas que ele faz o primeiro autorretrato dele nessa igreja, né? Só que eu não vou conseguir lembrar agora, né, como é que funciona. Depois a gente pode abrir ela, talvez, aqui para dar uma olhada. Não me lembro de ter colocado no slide também, mas se a gente está comentando desse primeiro momento, dessas primeiras encomendas, e se a gente falou dessa fonte, que foi o caderno italiano, que mudou um pouco a questão dos estúdios e de entender o Goya nesse primeiro momento da carreira, aqui eu só trouxe para comentar um pouco mais sobre a correspondência entre o Goya e o Zapatra, né? Eles foram grandes amigos. Eles trocaram cartas durante toda a vida do Zapata, basicamente. A gente tem aí as 147 cartas, a gente já comentou do livro, também disponíveis no acervo do Prado, dá para encontrar elas online. Mas acho interessante de que dentro das cartas, como a gente estava comentando anteriormente, se revela um Goya como esse indivíduo que permaneceu pintando aí por toda a vida. Nas cartas revela um indivíduo sociável, preocupado com a sua família, também com o cunhado e com os problemas que eles vão ter aí no decorrer do caminho, com as notícias dos pais, os artistas conhecidos em comum. E aqui a Thomson vai colocar, que inclusive é interessante, que logo que o Goya vai para Madrid e o Zapata permanece em Saragoça, ele acaba recebendo alguns desenhos e algumas imagens do Goya, e portanto o Zapata é esse primeiro colecionador documental das obras do Goya. Acho muito bacana quando ela coloca isso. Então o Zapata também começa a primeira pessoa que começa a reunir, a agrupar, selecionar e guardar aí alguns desenhos do Goya. Mas tendo em vista, então, essa troca das cartas entre eles e o crescimento que começa do Goya a partir dessas encomendas religiosas que ele obtém, ele vai realizar alguns trabalhos e uma certa emergência dentro desse circuito acadêmico madrilenho, quando ele começa a trabalhar na fábrica de tapeçarias. Se eu não me engano, aí, inclusive, é a convite do Mengs que ele passa a trabalhar dentro da fábrica, e ele faz uma série de cartões para a produção depois para as tapeçarias que vão compor os palácios reais, e são cartões que são produzidos acho que desde 70 até 90, então ele faz várias imagens. Pode dizer. Só fazer um adendo, né? Esse é muito interessante porque ele volta da Itália. E aí é muito legal essas duas fontes, que são os quadernos italianos e as cartas do Martin Zapata, porque é muito difícil achar isso de artistas no geral, tá entendendo? Coisas específicas mesmo para nós, historiadores e tal, documentação é sempre muito difícil, esse tipo de documentação pessoal e tal, e na história da arte isso é muito difícil, sabe? Tipo, você encontra às vezes um ou outro desenho, alguma outra coisa, mas assim, encontrar essas coisas completas, né? Elas são muito interessantes, elas dão uma visão sobre ele muito diferente, sabe? Então, por exemplo, igual o Silvério estava falando da questão da Itália, né? Como ela é importante. Apesar do Goya
não ser um artista neoclássico, mas ele está completamente inteirado do que é a arte italiana, do que é a arte neoclássica, e fica claro ainda aquela coisa que a gente costumava falar, que é o Grand Tour, né? Que é normalmente o que os ingleses faziam, outras figuras da França faziam, alemães principalmente faziam, né? No caso do Goethe, né, Silvério? Que é pegar e fazer uma viagem pelo sul da França, mas especialmente para a Itália, para aprender nas academias de lá, com as obras de arte de lá, né? Então você vê que o Goya ele não passou por qualquer cidade, ele passou por um monte de cidades, né? Ele foi de Turino a Veneza, de Roma a Nápoles, de Florença a Bolonha, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Da gente ter esse enfoque. E outra coisa, depois a gente comenta mais sobre, é que esse quaderno italiano que ele levou para a Itália, ele continuou usando esse caderno na Espanha quando ele voltou. Inclusive, ele deixava os filhos dele desenhar nesse caderno. Então, você tem alguns desenhos dos filhos dele e com algumas assinaturazinhas, assim, Javier Goya, não sei o que, Goya e tal, né? É bem bacana. E só para complementar o que a Lari estava falando aqui, né, sobre as tapeçarias, né? É uma série longa, os cartões de tapices, e essa, vamos dizer assim, é a primeira encomenda que ele recebe, que é mais ou menos direta da família real, né? Porque é uma fábrica de tapices, né? Que se chama Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, e essa fábrica, o que ele fazia? Ele fazia as pinturas e as tecelãs copiavam essas pinturas para ir para os palácios reais, né? E o Mengs e o Bailly são essenciais, né? Porque uma coisa que eu tinha quando era no mestrado, o que era? Eu pensava assim, vou até aproveitar para falar isso agora, né? Mas amanhã eu falo um pouco mais. Eu acreditava que o Mengs ele era o cara mais distanciado assim do Goya em questão de estilo, em questão de tudo, né? Só que o que acontece? Além do Mengs basicamente ter apoiado ele junto com Francisco Bailly para que ele se tornasse esse cara conhecido, para que ele pudesse ter entrado na academia, para que ele tivesse um apoio na corte, né? E basicamente mudar a vida dele. Quando eu fui no Museu do Prado, eu percebi que muitas das obras do Mengs são diferentes, sim, do Goya, mas existe um princípio de trabalho com a cor e especialmente da liberdade do artista. O Mengs, ele era um cara que ele prezava muito, por exemplo, o artista, ele ter uma liberdade para trabalhar e liberdade no seu traço, né? E o Goya, ele vai usar muito isso, gente. A gente vai ver muito essa liberdade do traço, essa coisa que vai ser muito diferente do que está sendo feito em qualquer lugar na Europa, assim, sabe? Eu vou até arrisco a dizer que o único lugar que está se fazendo uma coisa parecida com Goya em tema e em método e em pintura é na Inglaterra, eu diria William Blake, o Turner e alguns caricaturistas como Cruikshank, o James Gillray, mas assim, também muito difícil, porque cada um tá num aspecto seu, numa coisa sua, assim, muito específica. E esse ponto é interessante que você traz da originalidade, da liberdade da linha, do traço, porque ele também faz questão em demarcar que nesses cartões de tapeçaria eles foram feitos pela sua própria invenção, pelas suas próprias características, pela sua liberdade do traço, então acho que isso é interessante. E se a gente for pensar na experimentação, aí a gente já pode entrar de fato nas gravuras. Hoje, o próprio processo do Goya, onde ele vai começar a aprender essas gravuras, é muito mais dele com o material e experimentando um pouco esses processos da água forte, da água tinta, ainda pensando que ambos, especialmente a água tinta, não estava bem consolidada na Espanha dentro desse período. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais, pessoal, sobre porque isso daqui é muito importante, né? Que vamos pensar que muitas das obras do Velázquez, né, na Espanha,
não eram conhecidas do público geral, né? E às vezes até de muitos artistas, porque elas ficavam nos palácios reais e que só certas pessoas tinham acesso, né? E o Goya recebe essa encomenda, acho que o que logo depois dos cartones ou durante os cartones e tal, inclusive do próprio Mengs, né, Lari e Silvério, que é de fazer uma série de gravuras das obras do Velázquez que estão lá para que elas fossem conhecidas, né? E aí eu vou falar um pouquinho nessa daqui do Los Borrachos, né, o Triunfo de Baco, ela é muito bacana, né, a gente vai fazer uma comparaçãozinha amanhã, vai ser bem legal, né, e a gente vai falar um pouco do método dele e tal, né, mas aí a Lara e o Silvério vão falar melhor do método, tá entendendo? Que eu não sou tão bom em gravura, que eu não sou tão bom. Pois bem, de fato a gente começa a ver então esse Goya aí na década de 80, já se aproximando do método gráfico, onde ele vai desenvolver depois ao longo de toda a trajetória. No fim da vida ainda se arrisca a fazer algumas litografias na França, acho que ele publica 4 imagens de touradas também, em Bordeaux, mas aqui a gente já vê um crescimento maior do artista, já fez algumas encomendas religiosas, produziu aí encomendas quase diretamente ligadas à família real com os cartões de tapeçaria, até que ele tem, né, em julho de 1780, quando ele vai se candidatar para se tornar um dos membros da Academia de São Fernando, ele vai obter agora, enfim, né, o ingresso como membro de honra, inclusive a partir de uma tela que ele faz de um Cristo crucificado. Aí aqui eu coloquei também uma outra encomenda importante que ele recebe dentro desse momento, que é esse retrato que ele faz para o Conde Florida Blanca, o que justamente vai trazendo cada vez mais para ele mais mecenas e patronos dentro dessa aristocracia espanhola. E aqui a Thomason ela faz uma análise muito bacana do retrato, porque ela vai dizer que o Goya constrói uma narrativa muito interessante, que ela permanece quando a gente olha, justamente quando a gente tem esse conde, esse reformista ilustrado que tem muito pouco tempo. O relógio marca aqui um pouco para gente, todos os papéis espalhados na mesa, provavelmente aqui alguns mapas que mostram algum canal que ele estava responsável pela construção, o canal de Aragão, e o Goya aqui tem uma escala um pouco menor, trazendo o retrato para que ele possa aprovar, e supervisionando todos os elementos do quadro, a gente tem aqui uma imagem do Carlos III presente aqui, esse retrato. Então, acho que ela faz uma análise muito interessante. Você quer complementar alguma coisa? Sim, não, é só complementar algumas coisas, né? No sentido que esse tipo de retrato ele é muito importante, porque existe uma tradição na Espanha dos primeiros ministros, né? No caso, eles sempre eram chamados de validos, né? O valiente del rei. Né? E esses validos, eles eram basicamente os caras que assumiam essa posição de principais ministros e os caras que faziam acontecer, né? E esse retrato ele é muito engraçado porque aqui nós já vamos ver duas coisas aqui que trazem coisas do século XVII da pintura espanhola, né? Primeiro, o Goya se colocar, né, como autorretratado, né? Isso é algo que só o Velázquez faz, isso é algo assim muito específico, né? Eu diria até de uma coragem muito grande, né? Mas é claro, o Conde de Florida Blanca aceitou isso, né? Então tá tudo certo. E a questão do relógio e da mesa, né? Porque o relógio ele tem um significado muito grande. Por muito tempo ele foi usado como simbolismo do Estado, né? E do próprio primeiro-ministro, porque existia um tratado do Saavedra Fajardo, que era um diplomata no siglo de ouro da Espanha, ali entre 1630 e 1640, que ele escreveu que o relógio, o primeiro-ministro é como o relógio, porque os reis eles são os ponteiros que aparecem, só que quem faz movimentar tudo isso são os ministros e o primeiro-ministro, que é o maquinário dos relógios, né? E fazer essa comparação é muito importante, porque o relógio ele é algo extremamente moderno nesse período, né? Ele é um maquinário que, né, é muito difícil de conseguir, algo muito específico e que tem um simbolismo muito importante, né? Então aqui vocês veem, aqui o Goya já está trazendo algumas coisas, né, e tal. É claro que a gente percebe ainda muito um tipo
rococó, talvez, né, pelas cores, talvez um pouco engessado ainda por causa da tendência do Mengs e da tendência neoclássica, mas aqui a gente já vê que existe um resgate, né? Bem, e aqui a gente trouxe na sequência também outros patronos e mecenas que o Goya vai adquirindo aí ao longo desse tempo, especialmente em um primeiro momento vão ser os duques de Osuna, o duque e a duquesa, onde ele faz esse retrato da família e também esse retrato da duquesa de Osuna, lembrando que os duques realizavam vários salões e tertúlias em Madrid. Há autores que falam que o Goya possivelmente participou de alguns, outros que talvez muito poucos, mas de fato ele estava em contato com as ideias desses ilustrados e dessa aristocracia na Espanha, e depois, na década de 90, ele vai começar a ter um contato maior com a duquesa de Alba, que está aqui retratada desse lado, ela e o marido, e que inclusive depois da morte do duque de Alba, ele vai passar um tempo com a duquesa na casa de Saloncar dela, e é lá que ele começa a fazer os primeiros esboços, que vai ser o caderno A, o caderno B, o caderno de Saloncar, e depois que ele vai continuar em Madrid, mas que vão dar origem à série dos caprichos que a gente vai começar na sequência. Mas acho que a ideia aqui é mostrar que cada vez mais ele começa a ascender dentro dessa corte, e tendo cada vez mais um número maior de encomendas e um número maior de aristocratas e membros dessa aristocracia que querem um retrato feito pelo Goya. Aí aqui a gente trouxe na sequência a carta do rei, nomeando Goya então como tenente-diretor de pintura, com a assinatura do Florida Blanca. Até acho que a Thomson comenta que logo depois que o Goya faz o retrato para o Florida Blanca, ele vai muito com uma expectativa de que ele logo de imediato ia ter uma aprovação, ele ia conseguir obter algo da corte, e essa demora para chegar, então só vem depois essa nomeação dele aí como tenente-diretor de pintura. E aqui acho interessante que a gente tem, então, esse retrato do Goya, se retratando enquanto dentro do seu ofício como pintor, e acho que essas duas passagens da Thomson marcam muito bem, então, esse Goya dentro da corte. Então, se a gente viu nas cartas do Zapater, esse Goya é uma coisa mais íntima, mais preocupado com a família, preocupado em discutir, falar sobre seus gostos pessoais, aqui a gente já tem um Goya que dentro da corte ele precisava manter uma imagem pública controlada, controlando em certa medida um pouco das suas opiniões pessoais, e que o que ele não podia expressar dentro da corte, ele expressava para o Zapatero nas suas cartas. E dentro dos retratos dos seus patronos, ele procurava justamente demonstrar dentro dos cânones e, às vezes, com uma certa liberdade dentro do traço, mas trazia, então, esse naturalismo e essa maestria. Ela também coloca na sequência do Goya, então, num primeiro momento, ele é muito participativo dentro da Academia de São Fernando, participa de quase todas as reuniões, participa até mais que o Bael em determinado momento, mas a gente vai ter uma virada. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse momento? Eu acho que não, nada por enquanto. Acho que você pode seguir aí. Ia só comentar então que a gente vai ter uma certa virada quando a partir de 1792 o Goya ele se vê acamado por 2 meses, ele faz até uma viagem para tentar se recuperar dessa doença, mas ele acaba tendo um outro ataque ainda pior, e após essa grande enfermidade que não se sabe a causa das mesmas, os autores discutem os vários motivos, ele vai acabar perdendo a audição. E é a partir daí que ele vai também ter que reconstruir a sua carreira. Ele é nomeado também em 1795 diretor de pintura da academia, mas logo depois de 2 anos ele acaba tendo que assumir o posto de diretor honorário, tendo em vista que ele não conseguia dar as aulas dentro da academia. Mas nesse meio tempo ele vai também começando a ter mais mecenas e construindo aí a sua carreira dentro da corte. E é nesse contexto que a gente tinha comentado com vocês, na década de 90, que ele vai lá acompanhar a duquesa no seu palácio, e ele vai produzir os seus desenhos que vão dar origem, então, à série dos Caprichos. Acho que o Silvério queria comentar um pouquinho sobre os Caprichos. Sim. Então, a série dos caprichos é muito interessante porque é isso. Primeiro, eu acho que a gente tem um Goya que já está surdo, né? Então a comunicação dele está muitíssimo debilitada, mas é interessante que os desenhos ficam cada vez mais vivos, né? Mais comunicativos. Então, ele estava sempre com um caderninho, desenhando e tal, e isso vai virar a forma dele de se expressar de maneira muito mais forte pela arte. E aí é interessante que, nesse período, a Revolução Francesa já aconteceu, né? Com dificuldade, ela é comunicada, reverbera em outros países, né? Porque
ela se dá principalmente, a força de comunicação dela, pela imprensa. Então é preciso primeiro desenvolver uma imprensa nos países, e também com a imprensa se desenvolve a censura, né? E aí é lembrar que na Espanha da época a gente tinha a Inquisição, que era muito forte, né? Então essa reverberação, esse contato da Revolução Francesa chega com dificuldade. Então o que a gente tem até então com esse desenvolvimento iluminista? Ao mesmo tempo, uma corte que quer se tornar mais esclarecida, ilustrada, trabalhar com a razão, né? Ou seja, se voltar para a modernização, para o progresso, mas também esses países da Europa estão percebendo que existe um novo sujeito político emergindo, que é o povo, né? Na França, o terceiro estado, que se mistura com a burguesia e tal. Então, eles começam a perceber que existe um mundo, uma comunidade dentro do próprio país. E é interessante que os iluministas, os esclarecidos, vão começar a buscar isso também, mas de maneira crítica sempre. Então, os caprichos me parece ser a maneira do Goya de estar próximo desse círculo esclarecido e exercitar isso também, esse olhar dele. Então, como ele nos comunica, ele olha muito, observa muito. Então, a série dos caprichos, que tem aí mais de 80 gravuras também, vai ter muitas cenas do cotidiano, em que ele participa de maneira crítica também, intervindo nessas cenas, não só pela representação, pelas representações, mas pelas legendas também. Né? E isso é bastante interessante. Então você vai ver várias cenas típicas da Espanha da época, e isso é interessante, essa construção de um certo cotidiano do que é a Espanha vendo a si mesma, né? Então a gente tem esse conhecimento artístico sensível já desde as tapeçarias, ali as pinturas, vai representando cenas do que é ser espanhol, e aí nos caprichos começa a mudar, porque tem esse trabalho crítico também das cenas do cotidiano. Né? Então ele denuncia ali adultérios, critica a religião, tal. Né? É interessante que acho que esse é o período que mais se utilizam para aproximar o Goya do esclarecimento, do iluminismo, né? Esse trabalho da razão crítica. E aí, eu vou comentar isso também na quarta, mas essa prancha 42, né, 43, que é o sono da razão produz monstros, é interessante até pensar ela na legenda, né? E no espanhol é interessante porque é o sueño. É sueño de la razón produce monstros. Sueño em espanhol pode ser tanto sonho quanto sono. Né? Então, essa é uma das imagens do Goya. Isso é interessante, estava conversando com o pessoal, né? Tem circulado muito Goya, não sei se é porque a gente está estudando e percebe mais, mas a gente está vendo muito Goya aparecendo no cotidiano também, hoje, né, esse imaginário coletivo. E uma das imagens que mais volta é essa dos Caprichos 43, que normalmente é pensada nesse sentido do sono, né? Uma razão que adormece. Então, aquela razão que adormece produz monstros. Essa é uma interpretação que funcionaria muito bem para pensar esse Goya próximo do iluminismo, né? Então no sentido de, se você deixa a razão perder as estribeiras, né? Se você não controla a razão, ela produz monstros. Logo, é preciso ter controle das paixões, é preciso organizar a razão, sistematizá-la em categorias, tudo mais, né? Eu vou encher mais o saco disso depois. O que tem essa ambiguidade da legenda, isso é muito interessante. E o Goya reforça não só na legenda, mas na própria imagem, né? O próprio todo da imagem tem ali, nessa banca que a pessoa ali está dormindo, que muito provavelmente é o Goya. A gente tem esboços para essa prancha e outras legendas possíveis é o artista que dorme, tá? Então a gente vê que é o Goya ali, provavelmente sendo representado. Então é quase um autorretrato também. Mas enfim, a frase também insiste, reforça na própria imagem essa coisa do sonho também. Então não só a razão que dorme,
mas pode ser visto de maneira crítica a própria razão. Isso que é interessante. Então, a razão que sonha, aquilo que a razão almeja, também produz monstros. E aí você tem essas figuras atrás, o lince, a coruja, que, né, costuma representar a sabedoria, a deusa Atena e tal. Então tem essa crítica implícita também, me parece. Isso é muito interessante. Esse gesto que o artista faz tem a ver com a melancolia, vamos ver isso depois também. Então, parece importante pontuar isso para escapar dessas categorizações muito fechadas que fazem, né, dos artistas que a gente estava discutindo. Então não dá para dizer que o Goya é neoclássico, não dá para dizer que ele é iluminista, ainda que ele estivesse totalmente inserido nisso. A gente vê momentos que ele desvia o gosto estabelecido, ele desvia das encomendas, tal. Então essa inversão entre uma expectativa e a experiência de fato é interessante, né? E isso vai, me parece, ficando mais frequente. E aí, bom, acaba que a série não consegue circular, né? A maior força da gravura na modernidade, porque ela só se fortalece com a imprensa, né? A circulação em jornais e tudo. Então ela precisa circular. É só assim, né? Uma obra técnica que circula muito. A maior força dela não dá certo, né? Então, poucos dias depois que os caprichos são publicados, eles precisam ser retirados de circulação, porque senão a Inquisição ia atrás do Goya, ele é chamado, tudo. E aí, para salvar os caprichos, ele, da censura, ele dedica, né, entrega os caprichos para a realeza. E aí, por isso a gente consegue ter eles conservados hoje. Então, isso que eu queria comentar, acho que é interessante. É uma grande virada, me parece, na produção do Goya, né, e na vida dele. Sim, inclusive quando ele entrega, né, para o rei os caprichos, isso resulta em uma pensão para o filho dele, para o Javier, para a vida inteira, né? Então, no fim, ele acaba se aproveitando desse negócio feito com o rei. Mas a gente vê então que temos essa questão que o Silvério apresentou dos caprichos, mas é também nessa década de 90 que o Goya começa a ter um pouco mais de espaço com a corte, pensando justamente com a morte do Baê, e que ele começa a depois justamente ser nomeado, então, pintor do rei, o primeiro pintor. E aí nós temos os emblemáticos quadros que ele faz para a família real. Acho que o Chico queria comentar um pouco sobre eles. Esse foi o meu ganha-pão por 2 anos e meio, foi meu ganha-pão no mestrado, né, assim, especialmente esses dois aqui, né, que é da Maria Luísa de Parma, Cavalo, e o Carlos IV de Caçador, né, e assim, eles são quadros muito importantes, que é como o Silvério e a Lara, eles estavam falando, né, dessa trajetória dele, né? Então, quando chega a 1785, que é quando ele faz aquele retrato que a gente viu do relógio com o Conde de Florida Blanca, ele já está começando a entender como é que funciona a corte, como é que ele faz para ter essas encomendas, né? Porque ele entende, e amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? O Goya começa a entender que não só é uma forma dele conseguir rendas fixas e rendas muito boas, né? Mas é uma forma também dele conseguir um prestígio e uma liberdade muito grande para trabalhar, né? Então ele começa a fazer esses retratos da família real e aqui ele já está muito bem estabelecido, né? Então no final do governo do Carlos III, que é esse daqui, Caçador, né? O pai do Carlos IV, ele já está ótimo, né? Não tem problema não, Lara, fica tranquilo. E então ele está bem estabelecido nesse ponto, né? E quando entra Carlos IV e Maria Luísa de Parma, eles vão adorar a situação, eles vão realmente abraçar o Goya, né, como um artista de corte, né? E eventualmente o próprio primeiro-ministro deles, que a gente chama que é L'Ultimo Valido, que é o Manuel de Godoy, que é de certa forma o sucessor do Conde de Florida Blanca, né? E ele vai ser também essencial, ele vai ser um dos grandes colecionadores de Goya, né, nesse período. Inclusive, quando acaba a guerra
as guerras napoleônicas, né? Muito da coleção que ele tinha vai ser confiscada de novo pela Inquisição e pelo rei Fernando VII, né, que é o filho do Carlos IV. Então é bem interessante, né? E aqui ele ressuscita assim, o Velázquez, né? A gente vai ver muito bem amanhã, tanto em tema, em posições, em formas de pintura, né, específicas mesmo, sabe? A gente vai ver muito bem isso amanhã, essas comparações e tal, né? E pode passar, Lari, faz favor. E esse daqui é o retrato que eu adoro até hoje, né? Eu pude ver ele no Museu do Prado em 2023, que é a família real de Carlos IV, né? É um retrato que tem muita presença de Las Meninas, né, do Velázquez, é um retrato que tem muita coisa a ser discutida e tal, e muito a ver com o Velázquez, então, e é um momento também, é muito engraçado, porque quanto mais o Goya nesse período está se tornando esse artista espanhol por excelência, que as pessoas estão gostando dele e que ele está fazendo sucesso, que ele está ganhando dinheiro, é cada vez um momento maior de fragilidade para a família real espanhola, né? Porque isso daqui é pós-Revolução Francesa, a família está completamente abalada com a morte dos primos franceses, né? Tá após uma guerra curta que se perdeu com a França Revolucionária. O Napoleão, em alguns anos, vai se estabelecer, né? E ele vai ser o grande responsável por, em 1808, derrubar a família Bourbon da Espanha, né? Então vai ser super complicado. Esse é um momento assim de fragilidades muito grandes, né? E eu acho que isso é interessante da gente depois pensar, que é como o Goya trata essas fragilidades e como ele resolve isso com os seus retratados e eventualmente os seus maiores patronos, maiores mecenas, que são a família real. Bem, de fato, e pensando nessas fragilidades, você estava comentando com o início da guerra em 1808, em 1807 a gente já tem as tropas napoleônicas que começam a entrar pela Espanha a partir do Tratado de Fontainebleau, que é assinado, tendo em vista que eles buscavam avançar para Portugal, que foi assinado pelo Manuel Godoy, e a gente tem início à Guerra de Independência, ou chamada Guerra Peninsular, a partir desse ano, e que vai até 1814, e é nesse contexto que o Goya vai fazer uma das principais séries de gravuras, que eu e o Suber vamos trabalhar melhor na quarta e na quinta, que são os chamados Desastres da Guerra. A gente vai entrar um pouco mais sobre as técnicas, a escolha do título e o processo nas próximas aulas, mas só entender que nesse primeiro momento aqui, essa série ela acaba não circulando, de fato, né? O Goya ele é convidado em 1808, em outubro, para ir para a cidade de Saragoça, para que ele registre as glórias dos habitantes locais, junto com outros dois gravadores, que são o Juan Gálvez e o Fernando Brambilha. E depois disso, 2 anos, ele volta para Madrid, ele fica durante o primeiro tempo do primeiro cerco lá em Saragoça, ele volta para Madrid, e depois de 2 anos ele começa a produzir os primeiros desenhos que vão dar origem à série dos Desastres, que são essa série justamente de denúncia à guerra e denúncia às invasões napoleônicas. Também nesse contexto ele vai produzir esses 2 quadros depois, né, em 1814, que vão ser recebidos pelo governo do Fernando VII. Oi? Você quer comentar um pouco sobre esse Ah, tá, desculpa, é que você... Não, perdão. Tá perfeito. Sim, esses 2 quadros, né, você passa mais um? Você passa isso. Esses são os 12 e 3 de maio, né? E eles são muito importantes, eu acho que junto com os Desastres da Guerra, né? Que especialmente esse quadro é um dos que mais marca até hoje, junto com os Desastres da Guerra, o que é a imagem da violência na guerra, do que é o desnecessário na guerra, né? As tragédias, né, da guerra. E eles são muito importantes, que eles são inseridos em um tipo de pintura nesse período, que é a pintura de história, né? Que é retratar esses eventos,
falar, né, desses eventos, mas que podiam ser tanto mitológicos também, quanto religiosos, né? É meio complicado as pinturas de história. Mas aqui, ele pode falar, filho. Não, pode ir, depois eu comento. Ah, então tá bom, você que decide. E então, assim, são dois quadros, né? Especialmente esse do Los Fuzilamentos, que fala sobre o momento em que as tropas napoleônicas estão ocupando, né, Madrid, e basicamente existe uma revolta da população contra essa ocupação. A população mata muita gente das tropas napoleônicas, só que quase que imediatamente mais tropas são enviadas para a capital de Madrid e existe uma repressão sumária, né, seguida de um fuzilamento. E o Goya aqui ele está fazendo essa representação, né, dessa tragédia, né, e do que aconteceu com essa população, né? Então a gente vê uma série de imagens, né, desde dos fuziladores, né, dos soldados napoleônicos, né, sempre virados de costa, até o homem, né, de branco e amarelo com as chagas, né, de Jesus na mão. É que é difícil ver aqui, mas ele tem as chagas na mão, né, e ele está fazendo tanto a posição da cruz quanto a posição de por favor, para, né, e tal. E essa fileira, né, de diversas execuções sumárias que estão rolando. Então, assim, é muito impactante. Mas também, por incrível que pareça, esses quadros eles não foram feitos pura e simplesmente por nacionalismo do Goya, mas sim foi uma encomenda, né, do governo espanhol depois que a Revolução, depois que eles conseguiram derrubar os soldados napoleônicos, né, Napoleão, e retomar a Espanha, né, e que o Goya ele se propõe a fazer essas pinturas, né? Inclusive existe uma carta dele preservada, na verdade é um relato, né, de um secretário que ele está escrevendo para o rei Fernando VII e que ele está falando para liberar o dinheiro porque o Goya ele disse que ele queria fazer essa pintura nesse tema, né? Então, assim, mais uma vez aquela construção, né? Porque você vê esse quadro e os desastres da guerra e assim você vê e fala, meu Deus, Goya iluminado, ilustrado, né? Contra a guerra, contra essa patota toda estatal e tal, não sei o quê. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque é um cara que está muito, muito ligado ao Estado nesse período, e é um Estado muito, muito conservador, que é o do Fernando VII. E assim, eu acho muito interessante esse período, porque é isso, as tensões vão ficando cada vez mais evidentes, assim, né? O Goya, ele tem uma autonomia muito maior para produzir o que ele está pensando, o que ele está sentindo, assim. Então, isso, se o Goya é nacionalista ou não, se ele é um revolucionário ou não, essas questões vão aparecendo muito, principalmente nessas obras, assim, né, quando vão comentar. E aqui eu queria dizer que é interessante desse período, quando Napoleão invade a Espanha, é que primeiro que é isso, né? A gente tem o período da Revolução Francesa, em que parece que o povo vai tomar conta da França. Só que depois vem Napoleão e parece que tem um retrocesso, ao mesmo tempo que é quando a França consegue avançar e se expandir para os outros países. Que às vezes parece contraditório, às vezes não, isso é interessante, vou tentar trabalhar isso depois também. Mas dois pontos interessantes é que o exército do Napoleão é o primeiro exército moderno, né? Ele vira um modelo de exército que vai ser quase que vai ser reproduzido nos outros países por muito tempo, né? Então vira um grande modelo, por isso que há um choque muito grande para toda a Europa e posteriores e tal. O que está acontecendo nessa guerra? A gente vai desdobrar isso, eu e a Larissa, mas acho que é importante frisar isso, assim, porque são técnicas de guerra que vão se manter ao longo dos anos. E aí acho que isso choca tanto que daí essa coisa do Goya contemporâneo, né? Essa pessoa que
está percebendo no seu tempo, né, voltando para o Agamben, não as luzes, mas as sombras, essas sombras que permanecem assim. Então, esse quadro do Goya vai ser retomado, por exemplo, pelo Manet. Nos desastres, vai ter pranchas que vão ser retomadas pelo Picasso, né? Tudo isso já mais de 100 anos depois. Assim. Então, tem uma permanência de uma questão, de um problema que vai se atualizando pelas imagens. Essa força que é interessante, assim, e aí extrapola o campo do nacional, né, do nacionalismo. Isso é muito interessante. Os próprios franceses começam né, eles tinham uma relutância em reconhecer que nos desastres há franceses ali, chamavam de bárbaros, né, não reconheciam como franceses. Depois, quando a própria França começa a sofrer com a guerra, né, principalmente a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, aí recuperam o Goya e falam, nossa, tem realmente uma questão sobre a guerra aqui, né? É um problema que se mantém. E aí mero comentário à parte agora, mas esse ano completa 100 anos do Frantz Fanon, né, que participou da Guerra da Argélia, e aí eu estava lendo ali uma biografia e ele fala do embate entre Argélia e França. Muitas das descrições dessa guerra, das técnicas usadas pela França já no 20, são as mesmíssimas dos franceses napoleônicos invadindo a Espanha. Assim. Então é muito interessante ver essa permanência, né? Especialmente francesa, assim, mas que extrapola, enfim. Não, mas ótimo vocês comentarem, porque a gente vê de fato como que as invasões napoleônicas também foram extremamente marcantes para a vida do Goya, né? Aqui, já passando para o próximo ponto, a Thomson resume muito bem, onde ela vai dizer que desde que ele chega para Madrid, ele vai desfrutando de círculos mais amplos, de patronagem e ascensão. Ele acaba tendo certas questões quando ele fica doente, em 1793, e depois com a morte do Zapatra, mas a Guerra Peninsular, ela marca, então, essa ruptura decisiva com esse passado que ele tinha construído, com esses patronos e com a corte, já que grande parte deles acabaram tendo que fugir da Espanha dentro desse contexto, e outros, como aqui o Conde de Florida Blanca, Rovelanos, a Duquesa de Osuna, os filhos de Dom Luís e outros membros, eles vão seguir no governo espanhol no exílio, primeiro em Sevilha e depois para Cádiz, e lembrar também que outros retratados e conhecidos do Goya do passado, e aqui ela vai estar o Cabarrus, o Moratim, o Iriarte e outros, eles assumiram cargos no governo intruso. Então, nessa data de 1816, a gente vai ver que grande parte desse círculo do Goya, desse círculo íntimo de patronos, amigos, conhecidos, estava ou morto, arruinado, ou exilado da corte, e o Goya, no entanto, ele permanece e vai acatando aí algumas exigências que vão ser feitas pelo governo do Fernando VII, mas a gente já percebe também alguns ruídos dessa relação entre os dois. Aí aqui dentro desse contexto também ele vai publicar em 1816 a série da Tauromaquia, onde o artista se dedicou então a registrar essas cenas das touradas. Fica aqui a recomendação para vocês para verem a dissertação de mestrado da Érica Burini, que trabalha muito bem sobre a Tauromaquia, a série também sobre as gravuras presentes no acervo do MASP. E nesse contexto, enquanto gravava as tauromaquias e possivelmente também as últimas séries dos desastres, que é o momento da série que é chamada de Caprichos Enfáticos, que o Goya faz também essa série que é Os Disparates, que é uma série incompleta e com cerca de 22 gravuras. E aqui a gente volta para aquele quadro que a gente tinha discutido no começo do curso, né, que é quando em 1819 o Goya passa por uma grande enfermidade, faz esse quadro, então, para registrar o seu agradecimento ao amigo Arrieta, que teria cuidado dele, então, nesse momento, onde ele passa por essa doença aguda. E é nesse momento também que ele vai comprar uma casa de campo, conhecida como a Quinta del Sordo, que é uma casa um pouco mais afastada, com grandes vistas e terras para cultivo, e é dentro dessa casa que ele vai registrar algumas das suas pinturas mais conhecidas, que são as pinturas negras. Ele deixa, então, a casa depois para o seu neto, Mariano, já que ele vai passar a viver em Paris após o fim do triênio constitucional, que é esse momento que a Espanha passa, do liberalismo entre 1820 até 1823, e ele diz, então, para o rei que ele vai precisar de um momento para que ele possa ir para a França,
para cuidar da sua saúde, para, enfim, melhorar. Então ele acaba se mudando nesse primeiro momento para Bordeaux e lá ele é acompanhado da Leocádia e dos seus 2 filhos. A Leocádia, ela tinha relações, de parentesco com a nora do Goya, que era casada com o filho dele, e é ela e os 2 filhos que vão acompanhar o Goya no resto da vida dele, e lá também ele vai encontrar alguns dos seus outros amigos desse círculo ilustrado, como Moratin, por exemplo. Aqui a gente já traz um dos últimos momentos do Goya, que é quando ele faz essa viagem para Madrid. Ele volta para entregar essa carta para o Fernando VII para justificar o seu afastamento total da corte, então ele coloca todo momento que ele participou da corte, todas as pinturas que ele fez, toda a dedicação que ele teve durante toda a sua vida à corte, ele pede para que nesse último momento ele possa então curtir a sua aposentadoria e permanecer os seus últimos momentos na França para cuidar da sua saúde. Mas antes de deixar Madrid, ele posa então para o Vicente Lopes, esse retrato que a gente discutiu aí já na faixa dos 80 anos, onde nós vemos esse Goya representado, mais senhor, mas trazendo aqui os elementos do ofício do pintor e também aspectos aqui desse grande pintor espanhol. Aqui eu trouxe para vocês também, que acho que é interessante, que esse mesmo quadro que foi produzido pelo Vicente Lopes Portanha, ele foi depois copiado pela Rosário Yves, que é filha da Leocádia, que esteve com o Goya nesses últimos momentos da vida dele, e que inclusive o Goya ensinou ela em várias técnicas de pintura, de litografia. Eles trabalharam juntos em vários momentos, inclusive tem algumas obras do final da carreira do Goya em que a autoria é um pouco questionada, se seria dele ou se seria uma obra de aprendizagem da Rosário, mas é interessante que o Goya ele tinha um carinho muito interessante pela menina e ele coloca aqui nessa carta, inclusive, mostrando o talento da Rosário para pintar, especialmente a miniatura, coloca ela numa grande copista e ele faz essa carta justamente na tentativa de que a Rosário se inserisse num ateliê de um artista francês nesse período, diz que pode mandar alguns desenhos que ela fez e que são dotados aqui de muitas qualidades, mas ela acaba não se inserindo, o Goya vai morrer aqui em 1828, só passar aqui. A gente colocou aqui esse último slide, e no fim, né, a casa, então, é deixada, e a Leocádia e a Rosário, que viviam com ele, acabam tendo que se reestabelecer na sua vida, mas eu só queria comentar que a Rosário volta para Madrid, constrói aí a sua carreira como uma grande copista, aperfeiçoando em grande parte as técnicas e a obra do Goya. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essas últimas imagens? Aqui a gente deixa as referências que a gente utilizou para essa aula, né? E o nosso obrigado. Eu acho que agora a gente pode abrir para um momento de debate, ver se vocês têm alguma pergunta, para que a gente possa dialogar junto. Tudo bem? Eu vou encerrar também, vou parar de compartilhar aqui e vou encerrar a gravação, para que a gente possa debater um pouco. Isso aí. E aí, o que vocês